Entender a dor lombar pode ser o melhor caminho para o alívio da mesma dor lombar. Hoje eu tô aqui para falar sobre isso e você pode estar se perguntando: Paulo, como assim entender? Eu não quero entender a dor lombar, eu quero que você coloque um exercício aí que eu faça e eu consiga melhorar ela logo, que eu consiga aliviar ela logo. E o que acontece, pessoal, que eu posso passar aqui vários exercícios, eu posso passar aqui vários alongamentos, várias técnicas que eu uso com os meus alunos. Mas se você não entender quais que são os fatores que podem estar envolvendo a sua dor lombar, é muito provável que você não consiga melhorar mesmo com os melhores exercícios do mundo. Tem alguns pilares, tem alguns pontos que a gente precisa entender com muito clareza para o alívio da dor lombar chegar. E é isso que eu quero te explicar no vídeo de hoje. Eu quero te explicar quais fatores são esses que envolvem tanto a dor lombar e como que você pode conseguir incluir na sua rotina bons hábitos e um estilo de vida que te ajude no controle dessa mesma dor lombar. O vídeo vai servir se você tem hernia de disco lombar, vai servir se você tem desgaste na estrutura da coluna. E basicamente eu vou te dar o passo a passo do que você precisa entender e aplicar para o controle da sua dor lombar acontecer. E eu sei, pessoal, como pode ser difícil passar por um processo de dor lombar. Eu já passei por um processo de dor lombar e eu já vi muitos alunos meus passarem por processos de muita dor lombar que irradia para a perna, dor lombar que impede de correr, muitas coisas mais. E a verdade até que eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com depoimentos de alunos meus que conseguiram o alívio da dor lombar. Talvez você se veja um pouquinho neles e talvez isso também te ajude a entender como que é importante você aplicar as coisas que eu vou estar te falando aqui no vídeo de hoje. Eu vou estar te falando aqui no vídeo de hoje. E com certeza a dor lombar é um processo muito difícil, mas eu tenho certeza que você já pode ter passado por processos difíceis ao longo da sua vida. Por exemplo, você já pode ter sido demitido de um emprego alguma vez, você já pode, por exemplo, ter tido alguma perda familiar, que é uma perda muito grande, e você pode ter, inclusive, às vezes, ter passado também por um processo de separação. E por que eu, Paulo, estou falando isso? Porque esses três processos de diferentes formas são muito difíceis para a nossa vida, né? Causam uma dor muito forte. Acredito que perder alguém que a gente ama é a dor mais forte, né? É uma dor que ela vem e a gente fica um pouco sem chão. É realmente um processo muito difícil. Mas com o tempo e com mecanismos certos, a gente consegue apoio e a gente consegue suporte a seguir a nossa vida, para que ela dor da perda não paralisar a gente. E o que acontece, pessoal? Lógico que em medidas totalmente diferentes, a dor lombar é um pouco parecido com isso. Pode ser que você esteja sem esperança de melhorar. Pode ser que a dor lombar nesse momento esteja paralisando você de todas as tarefas do seu dia a dia. Pode ser que você não consiga simplesmente varrer sua casa porque a dor lombar te incomoda. Pode ser que você não aguenta mais deixar de fazer as coisas que você gosta por conta da dor lombar. É por isso que é importante, igual é importante a gente ter apoio certo e mecanismos certos quando a gente tem uma perda familiar, é muito importante a gente ter os mecanismos corretos para o controle de dor lombar acontecer. Aí você pode pensar, mas Paulo, o que são mecanismos corretos para gerenciar melhor a dor lombar? O que eu preciso ter? O que eu preciso fazer? E é isso que eu vim trazer para você no vídeo de hoje. O principal ponto da gente conseguir melhorar qualquer tipo de problema é entender melhor o problema. E nesse caso hoje eu quero fazer você entender melhor a sua dor lombar. E você pode pensar, ah Paulo, mas minha dor lombar é por causa da minha hernia de disco. Ah Paulo, minha dor lombar é por causa da minha postura errada no trabalho, porque eu já peguei muito peso nessa vida. E muitas vezes, eu me arrisco a dizer, na grande maioria das vezes, não é bem assim que a coisa funciona. Tem muitos fatores e eu vou chamar aqui de multifatores no vídeo de hoje. São multifatores, são várias coisas que a gente precisa observar para o controle da dor lombar acontecer. E são esses fatores que eu vou te mostrar um passo a passo para você entender a importância deles e como eles estão influenciando na sua dor lombar. E o primeiro multifator que eu quero falar, o primeiro multifator que influencia muito na nossa dor lombar são os nossos aspectos físicos. E Paulo, o que você quer dizer com aspectos físicos? E para eu deixar, não é a parte estética, se você tem um abdômen sarado, se não tem.
Quando eu falo em aspectos físicos, eu estou falando muito do nosso condicionamento, eu estou falando muito da estrutura do nosso corpo. Se o nosso corpo está bem preparado para sustentar as atividades que a gente tem que fazer no dia a dia. Quer um exemplo? Pensa aí num prédio bonito, num apartamento, aquele apartamento que você olha e fala assim, nossa, que prédio bonito, estrutura legal, tudo ajeitadinho. Pensa nesse prédio. Aqui perto do shopping tem um prédio aqui em Taubaté, laranjão, bonito. Eu acho bem legal toda a estrutura desse prédio. Mas é só para você ilustrar uma coisa. Esses prédios, eles precisam de uma estrutura muito bacana para eles seguirem firmes lá e seguros para as pessoas morarem e para as pessoas ao redor também. Se o prédio não tem uma estrutura muito boa, primeiro não fica seguro de morar, e se o prédio pudesse falar alguma coisa, com certeza ele ia falar que tinha um pouquinho de dor na coluna, um pouquinho de dor lombar ali, muito provavelmente. E o que eu quero ilustrar com esse ponto? O que eu quero ilustrar com essa analogia do prédio? Que se o nosso corpo, e quando eu falo nosso corpo, eu estou incluindo nossos músculos, eu estou incluindo os nossos ossos, eu estou incluindo as nossas articulações. Se esses pilares de estruturas do nosso corpo, se eles não estiverem bem estimulados, é muito provável que eles não estejam exercendo muito bem a função deles. E o que vai acontecer com a gente se a estrutura do nosso corpo, nossos músculos, articulações, ossos, não estão exercendo bem a função deles? Vai acontecer que vai ocorrer um desequilíbrio. Pode ser que você perca força, pode ser que você perca mobilidade, pode ser que você perca hidratação, porque é muito importante a gente estar se movimentando para hidratar a coluna, por exemplo. Então, se não tiver bem alinhado essas coisas, quando eu falo alinhado, eu falo estimulado, ou seja, se você não tiver exercícios físicos na sua rotina, se você for uma pessoa sedentária, ou uma pessoa que tem muitas atividades, por exemplo, no trabalho, mas que não está se preparando para essas atividades, é muito provável que a dor lombar apareça. É muito provável que esse fator é uma das possíveis causas para a dor lombar estar te incomodando. Quando você fica muito tempo sedentário, por exemplo, a pressão no seu corpo aumenta, os seus músculos inibem, o nosso corpo inibe tudo que a gente não está usando. E isso vai contribuir para desequilíbrio, vai contribuir para mais tensão no seu corpo, vai contribuir para a dor lombar acabar aumentando. Se você usa muito seu corpo nas atividades do dia a dia, mas não se prepara para essas atividades, vai ser igual um atleta, por exemplo, de futebol que não treina a semana inteira, vai jogar um jogo importante no final de semana. O risco dele se machucar é muito grande, porque é uma atividade intensa. E você mesmo, você tem as suas atividades do dia a dia, seu trabalho. Se você não está preparando fisicamente seu corpo para essas atividades, é muito provável que a dor lombar acabe aparecendo por conta disso. Então, pessoal, é muito importante a gente entender esse pilar fundamental da gente conseguir um controle legal de dor lombar. É muito importante a gente entender que as estruturas do nosso corpo, elas têm que estar trabalhando bem, funcionalmente bem, para a gente conseguir um alívio de dor lombar. E esse, pessoal, é o primeiro ponto da gente entender um pouquinho. Então a gente já começou a entender melhor como que a dor lombar ela aparece no nosso organismo, por que ela incomoda. A gente já entendeu a importância da gente trabalhar os aspectos físicos de maneira bem direcionada, para a gente sustentar bem o nosso corpo. Mas agora eu vou entrar em outro ponto super importante. Um fator, um multifator, igual a gente combinou, que influencia muito na dor lombar acontecer, é a nossa própria percepção da dor. E agora você pode perguntar, Paulo, o que é isso? Você está me falando então que a minha dor é psicológica, que a minha dor é coisa da minha cabeça? Não, calma, eu não estou de maneira nenhuma querendo diminuir a dor que você está sentindo. Eu super entendo que a sua dor ela é real, ela existe sim. E o que eu quero simplesmente passar para você é que a dor que você sente, a dor lombar, ela é produzida pelo nosso cérebro. E por que que isso acontece? Por que que a dor é produzida pelo nosso cérebro? Porque, como eu falei que a dor é multifatorial, ela tem muita relação com as nossas memórias, ela tem muita relação com os nossos medos, ela tem muita relação também com as nossas crenças. E quer pegar um exemplo só para a gente entender melhor? Pensa comigo numa lembrança muito positiva que você tem, uma lembrança muito boa, aquela lembrança super bacana.
Eu mesmo, por exemplo, eu estou imaginando aqui, eu estou lembrando aqui do meu noivado. O meu noivado com a Camila, minha noiva, foi um dia muito especial para mim, para ela, para minha família e para os meus amigos. E conforme eu vou falando do meu noivado aqui para vocês, várias fotos, várias imagens vão aparecendo na minha cabeça. Por exemplo, acabou de vir aqui a imagem dos meus amigos bem legais me tacando na piscina, me jogando na piscina. Apareceu a imagem também do discurso que eu tive que fazer bem nervoso na época. Apareceu também a lembrança do buffet. Eu lembro que era uma comida muito gostosa, a gente gostou muito do buffet do nosso noivado. Mas várias imagens vão aparecendo. E por que isso acontece? Porque quando a gente tem uma memória forte, o nosso cérebro ele fotografa aquele momento e aquele momento fica guardado aqui, sempre a gente vai relembrando ele em alguns momentos. Mas o que acontece, pessoal, é que com a dor lombar é um pouco parecido isso, infelizmente. Quando você tem lá o primeiro episódio de dor lombar, vamos supor que você travou as costas pegando alguma coisa do chão, ou você foi fazer uma caminhada com os amigos e sentiu muita dor lombar. O seu cérebro fotografa também aquele momento. Por isso que a dor lombar tem muita influência com as memórias que a gente tem em relação à dor lombar. Mas você pode pensar, mas Paulo, beleza, ele fotografa, mas o que isso está influenciando? O que influencia é que muitas vezes, quando você vai fazer atividades parecidas com o primeiro caso, os primeiros casos lá que você teve dor, você acaba sentindo um pouquinho da dor lombar. Isso acontece por causa dessa memória. O seu sistema nervoso central ele fica mais em alerta em relação a atividades parecidas. Por isso que é muito comum a gente falar, não fui pegar peso, tive dor lombar, não vou mais pegar peso. Pessoal, como que a gente consegue reprogramar, vamos dizer, essa imagem? É a gente se expondo gradativamente ao movimento, é a gente se expondo gradativamente a situações que hoje a gente vê como ameaçadoras. Por exemplo, vamos supor que você sentiu muita dor lombar ao fazer uma corrida e você não está fazendo nem caminhada mais. Você tem que voltar a caminhar aos poucos períodos de tempo e aos pouquinhos ir aumentando o volume da caminhada. Vamos supor que você sentiu dor ao pegar algo do chão ou até brincar com o seu filho. Você tem que ir aos pouquinhos pegando mais peso, de pouquinho em pouquinho, tá? Isso é super importante. Vamos supor que você tem trauma de cachorro, você tem muito medo de cachorro, você vê um cachorro na rua, você já atravessa a rua. Muito provavelmente é se expondo aos pouquinhos a contatos com outros cachorros que você vai conseguir vencer esse trauma, é se expondo a esse medo gradativamente. E bom frisar que não sou especialista em trauma relacionado a cachorros, então se eu falei alguma besteira aqui eu peço desculpa. Só que é só para te ilustrar que em relação à dor lombar e aquela imagem dolorosa que fica no nosso sistema nervoso central, é super importante da gente entender que é a exposição gradativa ao movimento que vai apagar aos pouquinhos essa imagem, que vai permitir que você consiga aos pouquinhos voltar para uma rotina de caminhada, que você consiga aos pouquinhos voltar a pegar peso, por exemplo. Um erro muito grande que eu vejo acontecendo é às vezes quando indica exercício físico para a pessoa que tem dor lombar, que pode ser o seu caso, e acontecem dois erros muito comuns. Ou você vai com muita sede ao pote, se expõe muito forte logo nas primeiras semanas e a dor acaba aumentando muito, porque você não se expôs gradativamente, aquela imagem acabou ficando mais forte em vez de diminuir. Isso é um erro muito grande. E o outro erro é não trabalhar essa exposição gradativa, é não evoluir os seus exercícios. É pegar só pezinho, fazer só alongamento sem muito esforço. Isso, infelizmente, essas duas situações não vão ajudar. Por isso, a exposição tem que ser gradativa. Pensa aí, se você está me assistindo agora, pensa aquele movimento que está te gerando dor, como que você pode, com uma rotina de exercícios, incluir algo para aos pouquinhos ir se expondo. Pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, pode ser pegar aquele peso, você sempre evita pegar aquele pezinho em casa, vai pegando o pezinho aos poucos, por exemplo, pega um saco de arroz, depois pega uma amaciante mais pesada, depois vai voltando a ter essas atividades que vai ser importante, tá bom? E é lógico, para a gente trabalhar uma exposição gradativa, aqui eu estou dando alguns conselhos que podem ajudar, mas uma exposição gradativa, ela pode ser feita num treino de musculação, pode ser feita num treino de força da sua própria casa,
Então isso é super importante da gente entender. É importante também a gente ter um bom trabalho, tá? Para a melhora acontecer de fato, para a gente se preparar bem para o nosso corpo. Inclusive, aqui na minha página, se você for acompanhar, tem vários exercícios que eu mostro, que eu já faço com os meus alunos, que eu aplico com os meus alunos e que ajuda muito na exposição gradativa, na quebra dos medos e a gente gerar movimentos de forma positiva. Então, se você quiser acompanhar algum deles, você fica à vontade, tá bom? Eles estão aí para ajudar no alívio da dor lombar, para ajudar no bom tratamento de hérnia de disco lombar. E até aqui a gente viu muitas coisas relacionadas ao movimento. O movimento é uma ferramenta muito importante da gente conseguir o alívio da dor lombar, mas a gente viu também a percepção de dor, as nossas memórias, as nossas crenças, tudo isso pode acabar atrapalhando. E eu tentei passar um pouquinho como que a gente modifica isso, mas a verdade é que não é só isso que influencia a nossa dor lombar. Tem outros pontos principais que eu quero passar aqui ainda no vídeo de hoje, então não saia do vídeo. Outro ponto fundamental da gente entender como relaciona com a nossa dor lombar é a questão da alimentação. Aí você vai falar, Paulo, como assim o que eu como pode influenciar na dor lombar? Não, com certeza é a maneira que eu sento na cadeira do trabalho que influencia a dor lombar. Com certeza é a hérnia de disco. E pessoal, a alimentação pode influenciar mais a dor lombar que esses pontos que às vezes a gente acredita, às vezes aquela postura, às vezes aquele exame de imagem que deu hérnia. E por que isso acontece? Quando a gente tem, e eu quero deixar uma coisa clara aqui para não confundir as coisas, eu não estou aqui nesse momento de alimentação para falar, para te indicar que você coma algum tipo de alimento, para indicar que você não coma outro tipo de alimento, tá bom? Eu estou aqui só para te falar como uma alimentação boa e uma ruim podem interferir de forma diferente na dor lombar, tá? O personal aqui não é nutricionista, não estou aqui para te passar nenhum tipo de dieta, tá bom? Mas o que é super importante da gente entender relacionado à alimentação? É a gente entender, pessoal, que uma boa alimentação ajuda a gente com efeitos anti-inflamatórios. E uma alimentação ruim ajuda a gente a ganhar mais inflamação. E o que acontece é que quando o nosso corpo está mais inflamado, ele tende a sensibilizar mais uma área que a gente tem uma sensibilidade já. Ele tende a disparar mais sintomas dolorosos e até dolorosos crônicos no caso da dor lombar. Isso acontece porque a inflamação, por exemplo, quando a inflamação está acontecendo, é um processo normal que acontece no nosso corpo e ele vai direto atacar algum dano tecidual que possa estar acontecendo ou mesmo uma infecção. Então, quando a gente está comendo uma alimentação que gera muita inflamação, toda hora o nosso corpo está ficando mais vigilante em relação a alguma possível infecção ou em relação a um possível dano tecidual, por exemplo. E o que acontece é que a inflamação normal, uma inflamação que ocorre com pouca frequência, com pouca intensidade, não vai ter o poder de disparar sintomas dolorosos. Mas se na nossa rotina, a nossa alimentação está sempre gerando mais efeitos inflamatórios, isso vai contribuir para potencializar mais a dor lombar. E em contrapartida, pessoal, se você tem uma alimentação bacana, que corrige essa inflamação, ou seja, que tem ação anti-inflamatória, uma alimentação legal, uma alimentação nutritiva, isso vai contribuir para o alívio da dor lombar acontecer. Um equilíbrio nutricional vai contribuir para menos inflamação e, consequentemente, para o alívio da dor lombar acontecer. Viu que engraçado? Muitas vezes a gente não associa esse fator da alimentação com a dor lombar, mas é um fator muito forte e que pode influenciar muito mais a nossa dor lombar que uma hérnia de disco, por exemplo, que é muito temida, que uma protusão discal, por exemplo, que é muito temida, e até mesmo uma postura errada, uma postura equivocada. É muito importante a gente entender esse ponto da alimentação. E eu vou te dar até o meu exemplo. Eu já trabalho com dor lombar há mais de 2 anos, só que no começo da quarentena, no ano passado, eu lembro que a minha alimentação acabou mudando muito. Eu nunca tive alimentação tão regrada, mas eu comecei a comer muitos alimentos que estavam aumentando inflamação no meu corpo, até cheguei a inchar, engordei um pouco na época. E eu percebi esse ano, quando eu resolvi melhorar muito a minha alimentação no começo desse ano 2021, como que eu consegui, eu já tinha um controle de dor lombar muito legal, mas como que eu consegui eliminar até aqueles momentos que às vezes a dor lombar aparecia, hoje
Graças a Deus faz muito tempo que eu não vejo a dor lombar aparecer por aqui. E mostra pra gente como é importante a gente ter esses efeitos anti-inflamatórios de uma boa alimentação. Você pensa, Paulo, fechou os multifatores, né? E aí que não, porque ainda tem um multifator que eu quero te falar, tá? Eu espero que você tenha entendido os primeiros, como as capacidades físicas, trabalhar elas prepara o nosso corpo para sustentar mais o dia a dia, como a percepção de dor, nosso sistema nervoso central tira uma foto lá da dor, como é importante a gente reprogramar com exposição gradativa ao movimento, como é a importância também de que você vê que na página aqui tem alguns exercícios que você pode estar aplicando se você quiser, tá? A importância da alimentação. Mas tem um ponto também muito importante, pessoal, que muitas pessoas não relacionam. Muitas pessoas relacionam esse ponto da maneira errada com a dor lombar, que é a questão do sono. Muitas pessoas, isso acontece muito, imaginam, eu não tô dormindo legal, meu colchão não tá muito legal, isso tá gerando dor lombar, eu tô numa postura errada dormindo. E a verdade é que isso é um fator menor, normalmente uma postura, não existe uma postura ideal para ninguém dormir, aquela postura certinha que vai prevenir dor lombar. Isso muitas vezes não ajuda a gente de fato. O que eu quero dizer aqui é a qualidade do nosso sono. E por que eu estou dizendo a qualidade do nosso sono? E é muito importante você entender que o nosso sono ele tem um trabalho de recomposição e regeneração das nossas células. E as nossas células são vitais para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, se eu não estou dormindo bem, essa recomposição e essa regeneração não acontece com tanta qualidade. E isso pode contribuir para o meu corpo ficar mais sensível à dor lombar. Por exemplo, outra coisa que acontece quando a gente tem boas noites de sono, isso também é muito importante para quem quer ganhar mais músculos ou até emagrecer, que é o crescimento muscular saudável, ele se dá nos nossos períodos de descanso. A gente vai lá, pode fazer nosso treino de musculação super bem, mas se a gente não tiver boas noites de sono, isso não vai acontecer. E se o meu crescimento muscular saudável não está acontecendo, isso favorece também para eu ter menos força, isso favorece para eu sustentar pior o meu corpo nas tarefas do dia a dia, que a gente já falou isso no vídeo de hoje. E isso vai contribuir, pessoal, infelizmente, para o alívio da dor lombar não acontecer. Então, para esses mecanismos saudáveis do sono acontecer e ajudarem a gente num alívio legal de dor lombar, é super importante a gente entender como que a gente precisa cuidar desse momento e como a gente precisa fazer uma higiene do sono. E tanto uma rotina de exercícios quanto uma alimentação legal também vai estar ajudando a gente ter noites de sono melhor. Isso vai estar contribuindo. Mas também algumas coisas antes de dormir é legal da gente fazer, né? Em tempos que a gente está muito acelerado, a vida está muito acelerada, a gente desligar o computador / celular um pouquinho antes, a gente desligar a TV um pouquinho antes, a gente evitar aquele pratão pesado todo dia de comida, de vez em quando faz parte, né? Vai naquele rodízio de pizza, aquele lanche, aquele negócio de família gostoso, mas na maioria dos dias a gente tentar fazer essa higiene do sono vai ajudar muito nisso. Vai ajudar a regeneração e a recomposição celular ser bacana, vai ajudar na questão da gente ter um crescimento muscular saudável, e o descanso mental também é super importante para a dor lombar acabar não aparecendo. Porque sem esse descanso mental também a gente pode ficar mais irritado, a gente pode ficar mais estressado, e isso pode contribuir também, acumula mais tensão no corpo e a dor lombar acaba aparecendo. Pessoal, esses são os multifatores principais da gente entender melhor a nossa dor lombar e a gente se colocar melhor no caminho para o alívio da dor lombar. Entender cada um deles é um ponto muito importante para a gente melhorar a dor lombar, porque quando a gente não entende que a gente precisa melhorar esses pontos, muitas vezes a gente fica muito preocupado com uma hernia de disco que muitas vezes é assintomática e que muitas vezes não gera tanto a dor como a gente pensa. Isso eu já até falei em outros vídeos. Se você quiser ver algum conteúdo sobre hernia de disco, também tem aqui na minha página. Mas o principal de frisar é como que a gente precisa olhar para esses pontos. É como que o nosso estilo de vida é o principal fator que vai estar influenciando ou a nossa dor melhorar ou a nossa dor acabar piorando. Então é muito importante a gente entender isso. A importância de trabalhar bem nossas capacidades físicas,
a importância da gente entender a nossa percepção de dor e como a gente remodular ela, a importância de uma boa alimentação e também de uma boa noite de sono, pessoal. É super importante a gente entender todos esses aspectos. Mais uma vez, para você entender como é que esses pontos influenciam legal na melhora de dor lombar, na descrição do vídeo vai ter um link com depoimentos dos meus alunos que já conseguiram o resultado que talvez você queira, que é o alívio da dor lombar sem cirurgias. Então, depois não deixa de acompanhar. E se você quiser mais conteúdo, você quiser se aprofundar melhor nisso, para você ficar mais perto ainda do alívio da dor lombar acontecer, é só você me seguir lá no meu Instagram. Meu Instagram é @paulosimõespersonaltraining. Lá, quase que diariamente, eu coloco conteúdo para ajudar você no alívio da sua dor lombar. E só para fechar o vídeo, eu agradeço de coração se você ficou comigo até o final do vídeo. Eu espero mesmo que ele tenha te ajudado, que ele te faça entender melhor todos os pontos que você precisa entender para o alívio da sua dor lombar chegar. Foi um prazer estar com você e eu te vejo no próximo vídeo.